Olá, abençoados, paz e graça a todos. Voltamos aqui com a segunda parte. Sejam todos bem-vindos ao canal Yahushua para sempre. Voltamos agora com a segunda parte, com o tema, o título: Existe 3 tipos de morte na Bíblia? Ponto de interrogação. Sejam todos bem-vindos, inscreva-se nesse canal, fique-se à vontade, tá bom, abençoados? Eu estava falando na primeira parte que esse Deus, ele ordenou, ele deu uma ordem. O narrador mostra-se, ele cria-se um bonequinho chamado Yahvé, que não é o Deus verdadeiro. E ele cria-se um Adão, que não é o Adão verdadeiro. Cria-se uma Eva, que não é Eva verdadeira. E cria-se uma serpente para concluir a sua história, para cumprir o seu objetivo, para eles fazerem sacrifícios lá na frente. Adão e Eva, segundo a narração do narrador, foram feitos eternos para não morrer. Não no céu, mas foram feitos eternos aqui na própria terra, para viver eternamente. Segundo o narrador. Segundo eu falando agora, Fernando, Deus não fez nós humanos, o verdadeiro Deus não fez nós para ser eternos. Deus não fez nenhum ser humano. O primeiro homem e a primeira mulher não foram feitos eternos. A tradição, a história diz isso. E a prova mostra que uma das 3 mortes permanece. Então, se uma das 3 mortes permanece, esta é a morte verdadeira. Esta é a criação de Deus, o verdadeiro Deus verdadeiro. Não é a de Gênesis. Gênesis foi uma historinha criada, uma historinha da carochinha, que não é palavra de Deus. É uma história criada pelo seu narrador, que muitos, pela fé, que eu respeito, dizem que foi Moisés. Pois bem, nós lendo e compreendendo, será se Moisés existiu mesmo? Moisés da tradição cananeia, abramita, israelita do norte, israelita do sul, abramita do sul, mostra-se homens que eram camponeses, os camponeses que eram politeístas. Até no monoteísmo, uma crença religiosa que a Bíblia inventou, que os sacerdotes do segundo templo inventou. Um único Deus invisível. Mas só que a tradição, os cananeus não tinham um único Deus invisível. Eles tinham vários deuses. Um era o El, está na história. A outra era uma deusa, que era Aserá, mulher de El. Seus filhos Baal, Anat, o deus Mote, era o deus cananeu. Assim eram os israelitas. Por isso a palavra Elohim, deuses. Prestou atenção? Elohim é deuses. Então nós vamos já compreendendo. Eu falava que o Adão, Eva, a serpente, é personagens controlada pelo narrador. E o narrador criou um Deus perversinho, um Deus mauzinho. Um Deus que criou uma serpente, criou homem e mulher, sua imagem, semelhança, colocou uma serpentinha dentro do jardim para enganar. Além dele criar a serpente e colocar dentro do jardim, ele deu uma ordem, que a lei é uma lei, diz o narrador, inventou o sacerdote, o escriba. Quem sabe o escriba? Um sacerdote. E ele tinha que obedecer à lei. É como uma lei de pena de morte. Morrerás. Eva disse a
tal serpente criada. Morrerás. Uma serpente falando, que eu ensinei aqui muitas vezes, usando o ensinamento simbólico, que era a própria consciência, era o ser de Eva. Então nós vemos agora para frente, vamos adiantar aqui o ensinamento, mostrar alguns versículos, capítulos para os irmãos, falando sobre os 3 tipos de mortes que existem. Qual é a verdadeira morte? Então vamos entender isso aqui. Adão e Eva personagens que não existem. Eva não existe. Serpente, Adão e Eva não existe. Serpente não existe. Yahvé não existe. Jardim do Éden não existe. Fernando, então o que existe, Fernando? O que existe então, Fernando? Então a história de Adão e Eva é mentirosa, é mentira. É uma invenção, abençoado. Entenda, não é literalmente. Então Deus disse: morrerás. E a serpente mentiu na história do narrador, no versículo 4, diz: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. A serpente, ele faz a serpente mentir e faz Deus falar a verdade com uma lei. A lei perversa de Yahvé. Morte, sentença, condenação. E Eva foi tentada pela serpente. Olha o que o narrador está fazendo com os bonequinhos. Ele é um diretor. É como hoje os países mais conhecidos aí. É como hoje, que tem os seus filmes de Hollywood, tem os seus atores, tem os seus atores. E ele é o diretor, então ele controla os bonequinhos. Como aqueles bonequinhos assim que você coloca no dedo, com as cordinhas, controlando todos. Esse faz uma coisa, esse faz outra. É assim que o escriba fez com o livro de Gênesis. A criação da terra e dos céus, os 6 dias de criação, o 7º dia que ele descansou, o luminar maior, o luminar menor, tudo assim, ó. Mas o que você está dizendo então, Fernando? Você está dizendo que Deus não criou os céus e a terra? Você está dizendo que Deus não criou Adão e Eva? Eu estou mostrando para vocês, na compreensão, que não é literal. É simbólico. Então, agora o narrador, ele tira algo da sua astúcia, porque não é a serpente que é astuta, é o escriba que é. Mas ele colocou a culpa na serpente, que é a serpente que é astuta. E ele fez um plágio lá na frente usando o apóstolo Paulo para confirmar. Vai prestando atenção. A astúcia era deles, dos sacerdotes, dos escribas, dos copistas, do século V para frente. Agora ele vai criar uma nova religião, depois do século V, judaica. Os judeus inventaram para matar cordeiro, animal, para adiar suas mortes, para viver mais 12 meses, para viver mais 1 ano. Porque Deus fez Adão e Eva perfeitos. Deus fez Adão e Eva perfeitos. É os irmãos que ensinam isso, né? Deus fez Adão e Eva para não morrer. Eles não morriam. Eles eram eternos. Mas a verdadeira criação, Adão e Eva não eram eternos. Porque se eles fossem eternos, como é narrado pelo narrador, essa mitologia, esse plágio das tábuas sumerianas,
Se ele fosse eterno, abençoadinhos e abençoadas de Deus, do Criador verdadeiro, se eles fossem eternos, nós não morria. Quais são? Existem 3 tipos de mortes na Bíblia. Ele vai agora e faz uma entrevistinha lá com Adão e Eva. Adão e Eva, eu disse para você, quem te mostrou que estava nu. E na cabeça do narradorzinho, o sacerdote, o escriba, Deus não é onisciente, não é onipresente, não é onipotente, porque ele tem que perguntar onde tu estás. Tem uma lei acima dele, ele tem que obedecer essa lei, ele tem que executar a sentença. E aí o narrador cria uma historinha do quê? Um animalzinho. Deus vai lá, pega o animalzinho, mata ele, arranca a pelinha dele, do corpo dele, um bichinho com sangue, cobre a nudez, cobre o pecado de Adão e Eva. Vou chegar lá, estou chegando. Existem 3 tipos de morte na Bíblia. Cobriu. Mas antes disso, Deus falou, eu não posso perdoar vocês. Eu tenho uma lei sobre mim e eu tenho pá. Vocês estão sentenciados. Para vocês sobreviver mais um pouquinho, vocês têm que fazer igual eu. Eu sou um sacerdote, eu sou o primeiro sacerdote. Olha o que os sacerdotes fizeram no Templo de Jerusalém no século V. Colocou na história mitológica, no plágio de Gênesis, como Deus o primeiro sacerdote. É a historinha deles, abençoado. Não foi Deus, não. Matou um animalzinho, foi o primeiro a fazer sacrifício Yahvé. E Yahvé disse, não, eu vou levando com a barriguinha aqui, vocês vão vivendo. Enquanto vocês matar, como eu fiz com Adão e Eva, vocês vão vivendo, vão adiando vocês morrer. Biologicamente, não é espiritualmente, abençoado. E ele criou a historinha. Esse escriba, esses sacerdotes, eles eram muito astutos. Eles tentaram enganar todo mundo no planeta, no futuro. Mas como eles tentaram enganar, e muitos estão sendo enganados, muitos estão confirmando, ensinando, assinando embaixo, muitos já assinaram, muitos já copiaram, muitos já acreditaram na volta de Jesus, na vida eterna, na morte espiritual, no inferno. Colocar a sua fé em uma mitologia, num plágio. Mas nós no canal Yahushua estamos evoluindo. Estamos compreendendo, estamos entendendo. Se Deus tivesse perdoado eles, era assim. Olha, Adão e Eva, vocês pecaram. Mas eu vou dar uma chance para vocês aí. Vocês estão perdoados. Vocês iam morrer. Tem uma lei sobre mim. Eu desobedeço essa lei. Dou um chute nela. Quebro ela. Jogo ela. Quebro ela. Um lixão essa lei. Eu não obedeço ela. E vocês estão perdoados. Mas ele não, ele foi espertinho, né? Matou um animalzinho, cobriu e disse, vocês vão morrer. Aí ele vem com a historinha que o homem agora é pó e para o pó voltará. É pó e para o pó voltará. Aí veio os teólogos, entendido, né? Os pregadores, donos da verdade. Os entendidos, os inteligentes, os espirituais, né? Os gravatas, os bíblia aqui.
maletona. Veio copiando tudo dos escribas sacerdotes que mentiram para eles. Mentiram para vocês, mentiram para nós. Há séculos, há anos, criaram as maiores religiões, criaram as 3 maiores religiões, criaram monoteísmo através da mentira do livro de Gênesis. Há o islamismo, o cristianismo e o judaísmo, religiões criadas em cima de uma invenção. Por isso são maiores, por isso existem. Abraão, Isaac, Jacó, 12 tribos de Israel, o judaísmo lambeu botas do Zoroastruta, da Pérsia, da religião ariana, lamberam botas. E expandiram para o mundo. Então, vem aí os inversores, os teólogos, né? Copiando um plágio. Não, porque Adão morreu. Ele não morreu aquela hora porque eles morreram espiritualmente. Aí eles dizem que morreu espiritualmente. Aí depois eles vão lá no capítulo de número... Eles vão lá no capítulo de número... Isso, meu irmão, preste atenção. Olha isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Eu não estou falando de mim mesmo. Eles vão lá em Gênesis 3,19 e diz, eles inventam lá. Já vou ir para frente para me terminar já, para não ficar aqui muito longo. Aí eles dizem lá em Gênesis 3,19 que a morte física é essa de Gênesis 3,19. Presta atenção. Vou para frente já. Eles dizem, ensinam a morte física. Aí eles lamentam, né? Infelizmente, Deus fez nós para morrer. Aí eles vão, se contradizem, não. Depois fala que é a morte espiritual. Fala, não, Deus não fez nós para morrer. É uma salada, meu amado. Aí, em Gênesis 3, versículo de número 3,19, ele diz, a morte que existe, que não existia, aí eles vão se baralhando. É essa. 3,19. Diz, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pós, e pós tornarás. Aí eles vão lá, esta é a morte física, Fernando. Gênesis 3,19 é a morte física. Aí eles vão agora partir para a morte espiritual. Preste atenção, abençoado. Eles vão lá em Gênesis. E a morte espiritual é Gênesis 2,17. Olha só. 2,17 de Gênesis. Diz, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Porque ele não morria. Foi a morte espiritual, a morte adiana.
a morte adiana. Aí, e existe a terceira morte na Bíblia, a morte eterna. Abra lá. Apocalipse, capítulo de número 21, versículo 8. Vamos lá. Eles vão lá na Bíblia. Vamos na Bíblia. Na Bíblia. Apocalipse 3 e 19. Diz: Apocalipse 3, versículo de número 19. Vamos ver se é isso mesmo. Não, abençoado. Maravilha. Apocalipse 2. É Apocalipse capítulo 21. É a morte eterna, né? É Apocalipse 21 e versículo 8. Olha só. 21:8. Esta é a morte eterna dos teólogos, da teologia, do cristianismo. Olha só. 21:8. Mas quando aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos mentirosos, a sua parte será no lago de fogo, que arde como fogo, enxofre, que é segunda morte. Tá ficando bom. Tá ficando bom. Existem, Fernando, 3 tipos de morte na Bíblia. Eu vou começar falando da última. Eu vou trocar as versões. Eu vou começar falando da última para a primeira. Não vou começar da primeira para a última. Eu vou começar da morte eterna, depois vou para a morte espiritual e depois vou para a morte física. Vamos entender se existe 3 tipos de mortes na Bíblia. Primeiro, qual é a morte verdadeira? A física, a espiritual ou é a eterna? Primeiro, qual é a verdadeira morte na Bíblia? Física, espiritual ou eterna? Eu vou começar com a primeira. Inverso, que é a chamada eterna, não a física, não a espiritual. Mas eu vou começar com a morte chamada morte eterna. A morte eterna. Marcou aí, abençoado? Fernando, existe morte eterna na Bíblia? Aonde se inventou a morte eterna? Qual é a teologia, quais são os capítulos e versículos da morte eterna? Aí nós vamos entender o que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2. Vamos entender isso aqui, mas lá um pouquinho na frente. Mas vamos para a morte eterna. O que é morte eterna? É quando a pessoa, segundo eu estou falando agora, quando a pessoa não aceita Jesus, quando a pessoa é natural, que existe o homem natural e existe o homem espiritual. Existe o homem do céu e existe o homem da terra. O primeiro é celestial, é espírito vivificante, disse o apóstolo Paulo. O primeiro é terreno. O primeiro foi feito na terra. O primeiro é terreno, da terra, é alma que vive. Ele só tem fôlego de vida. E o segundo é vivificante e veio do céu. Então existe um homem
espiritual que veio do céu e existe o carnal que veio da terra. E Eva era espiritual, Eva era do céu, enquanto Adão era da terra. Então, o homem espiritual, esse já veio salvo. Esse grupo de pessoas são chamados ultras calvinistas. Os calvinistas, e aí vem os irmãos do preterismo completo, que diz que é da graça. Escatologia consumada diz que existe o homem espiritual, que é do céu, e existe o homem carnal, que é da terra. Esse morreu, acabou. Acabou. Vaporou, vira fumacinha. Parece aqueles ninjas do filme, né? Virou fumaça, acabou. Não tem nada. É oco. Esse que é feito da terra, Adão. E eles vão inventando, diz que Adão não tinha espírito, enquanto Eva tinha espírito. E por causa da morte espiritual, Adão era carnal. Então Adão trouxe a morte espiritual, porque ele comeu, ele desobedeceu e entrou a morte no mundo. A morte entrou no mundo através de Adão. E aí, o reverendo, aquele que Deus revelou a graça, né? Olha só o que diz Romanos, capítulo de número 5. Eles vão lá, vão mostrando na Bíblia, eu mostro na Bíblia. Romanos 5, olha o que diz. E vamos terminar já essa segunda parte. Romanos 5, versículo 12 em diante. Eles vão lá e leem. Leem, mas sem entender. Leem como uma revelação. Leem como uma revelação de Deus para este apóstolo Shaul. Mas esse narrador que escreveu essa história aqui de 5 de Romanos, isso aqui não foi Deus que revelou, não, pessoal. Ele leu a teologia do segundo templo de Jerusalém, que era adiar a morte biológica, física, através de sacrifício de animais. Colocar a sentença de Deus, como li lá em Gênesis, sobre o animal. Era uma troca, a troca da vida deles, biológica, não espiritual, biológica, pela vida dos animais. Os animais morriam em seus lugares. E eles viviam mais 12 meses. Enquanto que quando eles morriam biologicamente, não é espiritualmente. Quando eles morriam biologicamente, ali acabava-se o sacrifício. Então, o que diz aqui o narrador? Ele diz que, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Mas como assim? O pecado não entrou no mundo através de nenhum homem. E o pecado não era como um vírus, que ele está escrevendo aqui, dizendo que passou a todos os homens, como um vírus, como uma pandemia. Não. E ele continua. Porque até a lei estava o quê? O pecado no mundo.
mas o pecado não é imputado não havendo lei. Ué, mas como assim? Como que não tinha lei no livro metafórico e simbólico? E aí eles vão lá e dizem que Deus tinha uma lei. E aí eles espiritualizam e dizem, era uma lei espiritual. Amado, ou é água, ou é óleo. Era lei física, ou era lei espiritual? Porque não adianta vir espiritualizar. Não é porque ele está dizendo que era lei física, que é a lei de Moisés. Mas ele também não está falando que ali que aconteceu na metáfora, na simbologia de Gênesis, era espiritual. Ele não está falando que não era espiritual. Mas quem está falando que era espiritual é você, que está ensinando, que está pregando, que está ensinando, que está interpretando, forçando a interpretação. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Aí ele diz, era a lei de Moisés, era a lei física. Porém, aquela era uma lei espiritual. Mas como assim? Como que era uma lei espiritual? Ou era ou não era? No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança, a transgressão de Adão, a qual é a figura daquele que havia de vir. Olha isso, abençoado. Como isso é plágio? Isso é plágio. Isso é uma invenção. Quem escreve, direcionado aos romanos, que a morte reinou. Qual morte, abençoado? Qual morte? Termina agora. Qual morte? A física? A espiritual? A eterna? A física? A espiritual ou a eterna? Reinou. Tinha um reino. Todos estavam mortos espiritualmente. Ali, Fernando, você não está lendo? É a morte espiritual, Fernando. É a morte espiritual. Vou mostrar para você lá na Bíblia, lá em Efésios 2. Você vai ver, Fernando. Eu vou te disciplinar na Bíblia. Mas lá era morte espiritual, Fernando. De Gênesis 2:17. Mas ele está dizendo que reinou de Adão até a lei. Até Jesus histórico. Mas como assim, apóstolo Paulo? Reinou? Pois se não aconteceu nenhuma morte. Pois não aconteceu morte espiritual nenhuma. Não aconteceu nenhum pecado, apóstolo Paulo. Como assim? Você está dizendo que não tinha lei, mas os pregadores estão dizendo que era uma lei. Deus ordenou que tinha que morrer. Como assim? Então, esta morte que reinou é uma cópia da religião zoroastrina, do sacerdote, escreva, voltamos aqui, pulamos. É uma cópia da invenção dos escribas sacerdotes, que houve uma morte espiritual e houve um pecado chamado original. E eles dizem que foi de Adão até Jesus, que eles estavam em uma condição de morte espiritual, que quando eles morriam biologicamente, aqueles espíritos, as almas, iam para a morte chamada Adiana e ficava lá retidos. O espírito, o fantasminha, a alminha, retida no túmulo, por causa da morte espiritual. Mas qual morte espiritual? Qual pecado? Hein, teólogos? Qual pecado?